Bom dia a todos, bem-vindos aí a mais uma aula de Mecânica Clássica 1. Hoje, nessa primeira parte da aula, eu vou discutir um pouquinho da sequência na apostila e a gente vai discutir um pouquinho de oscilador harmônico. Depois eu vou interromper a gravação e a gente vai discutir alguns exercícios da lista 4, que é uma lista grande e eu não consegui discutir todos eles. Eu discuti talvez metade ou nem metade, queria fazer alguns comentários. Eu sei que na aula passada, que foi até uma espécie de seminário que eu dei, apareceram várias coisas dessa lista 4, então já ajudou bastante na discussão da lista 4. Mas eu quero ainda fazer um ou dois comentários de algumas sutilezas que acontecem aí em movimentos unidimensionais. Mas isso é na segunda parte da aula. Então vamos aqui para a primeira parte. Bom, a gente abriu a apostila aqui nesse gráfico. Deixa eu ter algum ponto aqui. Me deem 5, 10 minutos para recapitular algumas coisas. Então, a gente tinha mostrado, por exemplo, que quando a força resultante depende apenas de x, estamos descrevendo movimentos unidimensionais. Então, quando ela depende só de x, ela pode ser escrita como menos d dx de uma função, que é a chamada energia potencial associada a essa força conservativa, e nesse caso existe uma função de x e v que se conserva, que é chamada energia mecânica, que era meio de mx ponto quadrado mais u de x. E, na verdade, se só atuarem forças conservativas, ou seja, se a resultante for uma função apenas de x, esse ddt aqui, dessa quantidade, vai dar zero. Esse F' já é uma força não conservativa. Então, esqueçam esse F' e simplesmente, se vocês aqui calcularem o ddt, e quando eu digo que uma quantidade é uma constante de movimento, significa que ao longo de um movimento possível do sistema, aquela quantidade permanece constante, ou seja, a sua derivada temporal é zero. Significa o seguinte, que nessa função de x e v, que nesse caso é a energia mecânica, onde tem o x, eu vou pensar no φ de t, no movimento. E onde tem o v, eu vou pensar no φ ponto de t. E aí eu faço o ddt e nessa conta eu uso a segunda lei de Newton. Ou seja, eu uso que m vezes φ dois pontos, que é o ma, é igual à função força de φ de t e φ ponto de t, nesse caso. E quando vocês fizerem isso, se é zero, é uma constante de movimento. Nesse caso, vocês podem fazer isso, dá até para fazer mais ou menos aí de cabeça, só isso aqui vira mv dv dt, aqui vira du dx dx dt, o dx dt é v, pode ficar em evidência, e o du dx é menos f, que a gente acabou de escrever ali em cima. Então, você tem v em evidência, ma menos f. Ora, ma menos f, para movimentos possíveis do sistema, da partícula, é zero. Porque vocês lembram daquela brincadeirinha que eu fazia, que a segunda lei de Newton é como se fosse uma máquina seletora que vai dizer, que vai discriminar ou distinguir quais são as funções de movimento possíveis e as que não são possíveis. As possíveis, obviamente, tornam f igual a ma uma identidade, ou seja, satisfazem isso. Pois bem, se, além daquela força conservativa que deriva de um potencial, o f de x igual a menos du dx, existir alguma força não conservativa no sistema, vocês podem pegar e, novamente, aplicarem o ddt aqui, só que na hora que vocês usarem lá a segunda lei de Newton, vocês vão ver que vai sobrar um termo que é o F' vezes V, que é a potência da força não conservativa. Então, a taxa de variação da energia mecânica ela é zero se só atuarem forças conservativas. Mas ela é igual à potência das forças não conservativas. Gente, de vez em quando eu vou dar aquele golinho de água aqui, tá? Muito bem. Então, nós já havíamos discutido isso, mas eu não havia falado da situação em que existiam forças não conservativas. Eu hoje, na aula de exercício, na segunda parte da aula, eu vou dar um exemplo um pouco mais curioso no oscilador harmônico em particular, de uma constante de movimento que depende explicitamente do tempo, tá bem?
Isso não tem problema nenhum, desde que o DDT dessa quantidade ao longo de um movimento possível seja zero, essa quantidade vai ser chamada de uma constante de movimento. Depois, relembrando coisas que nós já fizemos e pelas perguntas que vocês andaram fazendo para mim, vocês já fizeram bastante isso, foi usar a conservação da energia para poderem resolver o problema. Ou seja, em vez de resolverem a equação diferencial, que é uma equação de segunda ordem, vocês podem partir da conservação da energia, quando isso for possível, quando a energia for uma constante de movimento, e vocês podem integrar uma vez só, porque na expressão da conservação da energia aparece só a derivada primeira. Tudo bem que aparece ao quadrado, isso dificulta bastante, mas extrai a raiz quadrada, isso dá a velocidade. Os sinais é porque a partícula pode estar indo para um lado ou para o outro, e aí, dependendo do problema, dependendo lá das condições iniciais do problema, vocês vão saber atribuir corretamente o sinal e podem resolver o problema dessa forma, ou seja, tudo que tem aqui é dx dt, esse v. Então, vocês têm uma integral em x, aqui como é uma variável muda, botei x' para não misturar com o x que está no limite superior da integral. E a integral no tempo virou integral de dt de 0 a t, ou de t0 até t, que ficou t menos t0. Então, essa é uma maneira de resolver problemas em uma dimensão nos quais a energia mecânica se conserva. Essa mesma integral, se vocês fizerem ela, imaginem agora um poço de potencial. A gente andou discutindo bastante poço de potencial, inclusive na aula passada a gente introduziu aquela ideia dos potenciais cisalhados e tudo mais, que é assunto da quinta lista, que eu já até entreguei. E se a gente chamar de x1 e x2, os dois pontos de retorno, chamem o x1 o menor deles, x1 menor do que x2, tá bem? Quando vocês puserem aqui x1 nos limites de integração e x2, eu tenho que tomar o valor positivo, porque eu estou vindo do menor para o maior, né? Então estou indo no sentido algebricamente positivo ali do eixo. Então eu tomo o sinal de mais e o tempo gasto para a partícula aí do ponto de retorno x1 até o ponto de retorno x2 é metade do período. Então, quando vocês puserem aqui x1 e x2, aqui vocês têm que botar período sobre 2. Esse 2 vai para o lado de lá, sobre raiz de 2, dá raiz de 2 em cima. Dá a famosa fórmula, que eu não sei se está escrita aqui na frente, que vocês têm usado bastante na lista 4. Então, aqui tem um desenho que vai ajudar. Acho que ele, infelizmente, é um dos últimos desenhos da apostila, que faltam os desenhos, mas tudo bem. Então, aqui tem uma energia potencial genérica, a gente desenhou aqui qualquer coisa, só para que a gente pudesse, dado uma certa energia, e variando a energia, poder discutir se o movimento é limitado, ilimitado, o que são os pontos de retorno, o que é um ponto de mínimo, de máximo, se o equilíbrio é estável ou instável. Então, por exemplo, se a gente der essa energia mecânica, que tem esse valor aí representado por essa linha tracejada, vocês veem que tem algumas interseções com a energia potencial, que eu volta e meia chamo de potencial por um abuso de linguagem, tá certo? Pois bem, a gente sabe que, como energia cinética é uma quantidade positiva ou nula, as regiões classicamente permitidas são as regiões em que o U está menor do que o E. Então, a partícula com essa energia daqui, pelo menos na parte do gráfico que aparece na apostila, no desenho, ela só poderia estar entre 1 e 2, entre x1 e x2, ou a partir desse ponto que a gente não deu o nome aqui. E ela estaria indo... ela poderia até estar caminhando para a esquerda, mas ela chegaria, atingiria esse ponto, e aqui a sua energia cinética seria nula, mas como tem uma inclinação negativa, F sendo menos du dx, a força é positiva. Ela retornaria para a direita e, dependendo aqui dessa energia potencial, se ela cair monotonicamente a zero, essa partícula tenderia ao infinito, tendendo a um valor constante assintoticamente de velocidade. Mas vamos
prestar atenção para essa parte aqui onde tem esse poço. Então, aqui é um ponto de mínimo, e quando a gente tem um mínimo ou também um máximo, a gente tem um chamado ponto de equilíbrio, uma posição de equilíbrio. Por quê? Porque, como a inclinação é nula, a força também é nula. Significa que se eu puser uma partícula nesse ponto que a gente chamou de xm, ou se pusesse aqui onde o U é máximo, a partícula permaneceria aí. Agora, nesse caso daqui, de ser o fundo de um poço, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio estável. Por quê? Porque se eu afastar um pouquinho a partícula para a direita, ela vai sofrer uma força negativa, já que a inclinação está positiva. E se eu afastar para a esquerda desse ponto, como a inclinação está negativa, a força é positiva. Ou seja, a força em torno desse xm, ela é chamada de uma força restauradora, porque é como se estivesse tendendo a restaurar aquela posição de equilíbrio. Então, a gente chama esse cara de equilíbrio estável. Então, fundo de poço é equilíbrio estável. E fundo de poço é derivada segunda. Se tiver a derivada segunda diferente de zero, a derivada segunda é positiva. Pode até acontecer de ter um poço cuja derivada segunda é igual a zero. Não tem problema nenhum. A questão é que, nesse caso, embora a força seja restauradora e o ponto seja de equilíbrio estável, isso não vai ser aproximado por uma parábola. Isso aqui não vai ser um oscilador harmônico nem para pequenas oscilações. Isso é muito raro. É tão raro que a maioria dos livros nem comenta. O pessoal já fala, o oscilador harmônico é importante porque você pode aproximar todo o fundo de poço por uma parábola. Ele é importante por isso, mas tem que tomar cuidado que não é todo poço que é assim. Um exemplo é o poço U de x igual a constante vezes x4. x4 já não é x2, nem para x pequeno. Que é o que acontece naquele exercício, se não me engano, é o exercício número 8 da lista 4, que eu acho muito, muito interessante, numa certa situação, desculpe. Aquele exercício ele tem várias situações. Inclusive tem uma mudança que a gente chama até de ele simula uma transição de fase. O potencial muda muito a sua cara quando a distância lá onde você prende os extremos da mola e tudo mais, se ela é grande ou pequena comparada com o tamanho natural da mola. Mas voltando para cá, antes de resolver o problema seria voltar para essa equação e integrar isso daqui. Faz a integral e depois tenta inverter para ter o x como função do tempo. Nem que isso seja possível apenas por partes, ou seja, em intervalos. Mas antes de resolver o problema, é bacana a gente fazer essa discussão que eu estava fazendo aqui, uma discussão qualitativa. Primeiro a gente olha as regiões onde classicamente pode existir o problema, depois a gente vê quais são os pontos de retorno, a gente sabe que energia cinética é exatamente o tanto que falta do U para chegar no E, e é importante saber se no ponto de retorno a derivada é nula ou não. Isso vai ser uma coisa muito interessante que está discutida no problema, eu acho que é problema 9 da lista 4. Porque às vezes a gente poderia botar aqui a energia igual a esse ponto de máximo. E aí vai ter uma sutileza que eu vou discutir na segunda parte da aula. Bom, então isso foi relembrando. Aqui aconteceu aquilo que eu falei. Se você escolher adequadamente os limites de integração, o que aparece lá do outro lado era metade do período, passava o 2 para um lado para o outro, e tem uma fórmula super bonita para o período de um movimento unidimensional sujeito a um poço de potencial descrito por essa função U. E vocês já calcularam isso que está aqui em algumas situações, e repito, na aula passada eu apliquei isso em várias situações, inclusive muitas delas da lista. Pois bem, aquilo que eu falei, né? Vocês podem expandir em série de Taylor esse U para pontos próximos desse carinha daqui,
Então, o primeiro deles é a própria função aqui no xm, depois tem um termo de derivada primeira, um termo de derivada segunda e assim sucessivamente. Como é um ponto de mínimo, isso também aconteceria no máximo, o primeiro termo dá zero. Então, o primeiro termo que corrige esse constante, porque aproximar o cara para uma constante é muito ruim. Então, vamos pegar o primeiro termo que corrige o potencial constante. Um potencial constante não tem força nenhuma. E o primeiro termo não nulo não é o de derivada primeira, porque, por hipótese, eu estou expandindo em torno de um ponto de mínimo. Se essa derivada segunda for diferente de zero, e eu repito, na maioria esmagadora dos casos isso acontece, então o potencial é aproximado por uma parábola, e nesse caso, essa constante aqui, que é a derivada segunda do potencial na posição de equilíbrio, que a gente chama de essa constante eu vou chamar de um K, porque ela é o equivalente ao K da mola, lá o meio de Kx2. Aqui tem esse x menos xm, porque o xm é que é o ponto de mínimo. Quando a gente escreve, para facilitar a nossa vida lá, quando vocês resolveram um oscilador harmônico em Física 2, a gente escreveu o meio de Kx2, porque o ponto de mínimo, a gente escolheu a origem lá no ponto de mínimo da parada. Então, esse cara desempenha o papel da constante elástica da mola, tá certo? E aí está aqui a energia potencial, a força restauradora e tudo mais. E o movimento, a gente sabe que é um movimento harmônico, então ele pode ser escrito como um seno ou um cosseno. Tem duas constantes arbitrárias aqui, que estão associadas ao fato de que a lei de Newton ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Quando vocês integram duas vezes, não importa se já começaram com a energia, qual foi o método que estudaram, que utilizaram, mas na resposta genérica devem aparecer duas constantes arbitrárias. A gente pode abrir esse seno aqui em seno de A mais B e tal, e tudo mais, e essas constantes acabam ficando determinadas pelas condições iniciais. Ou seja, as condições iniciais determinam univocamente a solução do problema. Essa quantidade que está aqui na frente é chamada de amplitude. Ela está relacionada com a energia mecânica. Essa relação aqui é fácil de perceber, porque é lá no meio de Kx2, por exemplo, vocês dizerem que quando você está lá no ponto de retorno, você não tem energia cinética. Então, toda energia é energia potencial elástica, que seria um meio de K vezes aquela amplitude ao quadrado. Então, isso está escrito aqui. Esse ômega zero é interpretado como uma frequência angular. O período, então, esse movimento é um movimento periódico, cujo período é 2π sobre essa constante que está aqui. Então, o ômega zero é raiz de K sobre M, isso sai da solução, e o período é 2π sobre ômega zero. Então, é 2π raiz de M sobre K. Tem até um errinho aqui, ó, na apostila. Isso aqui não é ômega, isso aqui é M. Deveria ser um M aqui, tá bem? Como eu falei, vocês podem escrever a solução em termos das condições iniciais, na posição e na velocidade. Aliás, essa fórmula 66, ela foi obtida por vocês na lista 3, utilizando uma solução bem diferente, que foi expandindo em série de Taylor e usando várias vezes a função aceleração. Era para ficar bem claro que a aceleração era uma função de posição, velocidade, eventualmente do tempo. No caso do oscilador harmônico, era função apenas da posição, e isso nos permitiu gerar a solução. Pois bem, até aqui, gente, nós havíamos feito exemplos. Não sei se vocês lembram que o início aí desse capítulo falava que a força podia ser função de posição, velocidade e do tempo, e nós começamos com exemplos simples, nos quais a força dependia só do tempo, ou então só da velocidade, ou então só da posição. E nós gastamos mais tempo quando a força dependia apenas da posição, porque, nesse caso, tem conservação de energia, a gente definiu energia potencial, e aí gastou muitas aulas aí discutindo esse tipo de coisa.
Mas a gente pode ter exemplos em que a força depende de mais de uma dessas variáveis. E aqui, no oscilador harmônico amortecido, que vocês também já discutiram um pouco em Física 2, é um exemplo em que a força já depende, de uma maneira simples, da posição, vai ser linear na posição, é o menos kx, e depende também da velocidade de uma forma simples, que é o menos uma constante vezes v, tá certo? Pois bem, então a segunda lei... aqui ainda estamos deixando uma força que poderia ser uma força prescrita, mas a gente vai jogar para zero, para ficar só no oscilador harmônico amortecido, e daqui a pouquinho eu boto uma força mais genérica aqui, tá bem? Bom, não vou entrar em muito detalhe, eu vou pedir para vocês lerem a apostila, mas eu vou seguir aqui um roteirinho para fazer comentários importantes para aulas futuras, ok? Então aqui é o MA igual a força, eu só vou ter a força da mola, que é menos kx, e eu tenho uma força que é menos uma constante positiva vezes a velocidade. Passo tudo para o lado esquerdo, tá certo? E eu não tenho aqui uma força que seria uma força prescrita, conhecida. Tá? Daqui a pouco a gente bota essa força, quando a gente discutir o oscilador forçado. Bom, como a gente tem aqui derivadas da função somadas dando zero, isso nos sugere tentar a solução do tipo exponencial, porque quando você deriva exponencial, você repete a exponencial, e aí tem lá a regra da cadeia, e aí vocês encontram os valores desse P, em termos dos parâmetros do problema, definem uma quantidade, é conveniente chamar B sobre 2 gama, perdão, B sobre 2m dessa quantidade gama, que a gente vai chamar de coeficiente de amortecimento, e o P, a gente tem essas duas raízes. Também, para simplificar um pouco a notação, a gente pode chamar... e aqui, perdão, a gente tem que analisar casos diferentes, porque eu posso ter um amortecimento pequeno, esse gama está ligado com a dissipação do problema. Tá? Se tem pouco atrito ou pouca resistência do ar, por exemplo, esse gama é pequenininho. Ser pequeno ou grande é compará-lo com alguma coisa. Como ele tem unidade de frequência, então, vocês estão vendo aqui, né? Ele tem unidade de frequência, é legal compará-lo com a frequência natural de oscilação do oscilador harmônico livre, por exemplo, tá certo? Então, dizer que o cara tem a resistência do ar muito pequenininha, por exemplo, lá no pêndulo, para pequenas oscilações, seria dizer que o gama é bem menor do que o ômega zero. Agora, aqui, como está debaixo de uma raiz, a gente vai separar nessas três possibilidades. Quando esse cara é menor do que esse, gama menor do que ômega zero, maior e igual. Quando ele é menor, isso aqui dá um número negativo, a gente sai fora aqui um i e eu troco o sinal daqui de dentro, tá certo? Então, quando gama é menor do que ômega zero quadrado menos gama 2 é que é uma quantidade positiva, e raiz quadrada disso a gente chama de ômega 1. E apareceu esse i aqui. E aí a gente coloca, são as duas possibilidades de solução, a gente faz uma combinação linear dessas duas possibilidades. Então, a solução geral fica escrita dessa forma. Como a solução tem que ser real, a gente acaba percebendo que a solução geral pode ser escrita dessa maneira. É claro que ela pode ser escrita de outras maneiras, abrindo também aquele cosseno de A mais B ali, também pode abrir e escrever a solução de outra maneira. O importante é que nessa solução, seja na 77 ou na 79, por exemplo, a solução deve conter duas constantes arbitrárias, que tem a ver com duas constantes de integração, tá certo? E que vão acabar sendo descobertas, quer dizer, a solução do problema fica univocamente determinada se nós usarmos as condições iniciais, porque isso tem a ver com o princípio do determinismo newtoniano. Então, seja na forma 77, seja na forma 79, cadê? 79 está aqui, tem a constante C1 e C2. Obviamente, C1 e C2 não são A e θ zero, mas estão relacionadas com elas. A gente tem aí a solução geral do problema. Então, cuidado para não confundirem o que são constantes
arbitrárias que aparecem na integração e que vão ser ajustadas para satisfazerem as condições iniciais do problema em consideração, de outras constantes que aparecem que não são arbitrárias. Elas são constantes do seu problema. Esse ômega 1, ele está definido. Está aqui, ó. O ômega 1 é raiz quadrada de ômega 0 quadrado menos gama 2. Tá certo? E o gama era dado por B sobre 2M. E o B era um dado do problema. Então, o gama é uma constante dada do problema, ômega 0 também, está ligado com cada mola. O ômega 1 é uma combinação desses caras, também é dado, tá certo? Então, nessa expressão aqui, ó, nessa expressão 79 ou na própria 77, esse gama não é constante arbitrária, nem o ômega 1. Esses caras, eles são dados. Alguém disse qual era aquele oscilador, alguém disse qual era a resistência do ar, ou o termo lá de atrito dissipativo. As constantes arbitrárias são A e θ0 em 77 e C1 e C2 em 79. Um exercício simples é tentar escrever essas constantes em termos das condições iniciais. Se vocês fizerem isso, vão precisar aqui, obviamente, da função velocidade, que é derivar em relação ao tempo. Cuidado que agora tem tempo aqui na exponencial e tem tempo aqui dentro dos cossenos e senos. Deriva isso, tem a função velocidade, e aí sim, bota t igual a 0 numa delas e igual a x0, e bota t igual a 0 na outra e igual a v0. E aí descobre quem são as constantes C1 e C2 em termos de x0 e v0. E aí a solução fica escrita dessa maneira que está aqui. Tem algumas definiçõezinhas, né? Por exemplo, aqui, ó, a razão entre as amplitudes da oscilação amortecida em dois máximos sucessivos é chamado de decremento. E aí você pode ver quanto que isso vale, né? E tem essa expressão que está aqui. Lembre-se que o período desses senos, essa função não é periódica, tá bem? Porque tem essa exponencial aqui. Mas esse termo aqui dentro, ele é periódico. Então, vocês vão ter oscilações que vão caindo com o tempo, como se fosse uma amplitude, como se tivessem oscilações harmônicas, cuja amplitude vai caindo com o tempo, tá bem? Obviamente, neste exemplo, a energia mecânica não é conservada, porque tem uma força não conservativa, que é o menos BV, e se vocês calcularem a potência da força menos BV, é a força vezes a velocidade. Em mais dimensões, esse vezes vai ser o produto escalar, tá? Aqui é uma dimensão, é só força vezes velocidade. Então, ficou menos BV vezes V, ficou menos BV2. Então, a taxa de variação temporal da energia mecânica em um oscilador amortecido é menos BV2. Bom, e aí tem... Oi, fala, Patrick. Uma dúvida. É que eu vi ali a equação, não deveria ter um parênteses na equação do decremento? Sim. No expoente ali embaixo? Sim. Tem um parênteses entre nesse termo? Tem um parênteses, sim. Você tem errado, desculpa, que picotou. Obrigado. Picotou para mim, eu não ouvi o que você falou. Eu estava bebendo água e ainda ia pedir. Claro que tem um parênteses. Obrigado por perceber. A gente vê aqui por análise dimensional até, né? O argumento aqui da exponencial tem que ser adimensional. Então, aqui, bota um parênteses aqui, e esse T1 aqui é justamente o 2π sobre o ômega 1. Obrigado, Patrick. Aqui, então, tem um parênteses, tá? Só anotei ali. Obrigado. Bom, tem algumas expressões aqui que eu vou pular, eu quero só fazer uma discussão mais qualitativa. Expressões para energia mecânica, e aí tem expressões um pouco maiores e tal, e tem a expressão quando esse gama é bem menor do que o ômega 0, e aí vocês veem que a energia do problema, na média, vai diminuindo aqui como se fosse uma exponencial e tudo mais. Quando a gente tem, agora, os outros dois casos, se o gama é maior do que o ômega 0, aí as soluções não são oscilantes, porque esse cara daqui já é positivo.
quando o gama era menor do que o ômega zero, a gente tirava uma raiz de -1 aqui, aparecia lá fora aquele I com mais e com menos, e ficava um cara positivo. Mas agora esse cara já é positivo. Então, vocês têm duas exponenciais. Então, a solução é uma combinação linear dessas duas exponenciais daqui. E aí vocês podem fazer, eu vou deixar como leitura, as mesmas considerações, tentarem descobrir como que esse C1 e C2 podem ser escritos em termos das condições iniciais, do x0 e v0, e assim por diante. Depois, quando vocês escolhem o terceiro caso, que é o gama igual a ômega zero, o que acontece é que as raízes ficam iguais. Então, aquela brincadeirinha lá de achar as raízes gerou só uma solução, mas a gente sabe que tem que ter duas soluções para a gente poder fazer uma combinação linear aparecendo duas constantes arbitrárias. A solução geral tem que ter duas constantes arbitrárias. Um truquezinho para fazer isso isso está até no Moisés e tudo mais, é vocês pegarem, por exemplo, eu vou deixar para vocês verificarem isso em casa, é vocês pegarem um caso particular dessa solução e tomarem o limite. É um caso particular em que o x0 é zero. Se vocês pegarem o x0 igual a zero aqui, isso é uma solução. Qualquer valor de v0 e x0 aqui dá a solução aqui. Então, peguem, por exemplo, x0 igual a zero. Aí vocês vão ver que tem um v0 ali em evidência e vai ter um e elevado a menos gama 2t menos um e elevado a menos gama 1t, e embaixo tem gama 1 menos gama 2. Pode botar um menos em evidência aí se quiser e ficar gama 2 menos gama 1. E aí, quando vocês tomarem o limite de gama 1 para gama 2, que foi o que aconteceu aqui, quando o gama 1 vai para gama 2, é justamente quando o gama vai a ômega zero, né? Que aí as raízes ficam iguais. Vocês vão perceber que no limite dessa solução aparece um d de gama, uma derivada em relação à gama da exponencial. E isso, nesse limite, vira essa derivada. E d de gama de uma exponencial de menos gama t desce um t. Então, é uma maneira simples de mostrar que t vezes e elevado a menos gama t é uma solução possível. De fato, vocês podem olhar, fazer como exercício, peço que vocês façam isso em casa, verifiquem que, além de e elevado a menos gama t ser solução, isso a gente já sabia, porque a gente calculou as raízes lá, o t vezes e elevado a menos gama t também é solução. Substituam e verifiquem que isso também é solução. E aí, a solução genérica é dada por essa combinação linear com essas constantes C1 e C2. E, novamente, vocês podem escrever a solução em termos de condições iniciais. Agora, gente, eu quero ir para uma coisa que é mais importante, que é o chamado oscilador harmônico forçado. E aqui, eu quero dizer o seguinte. O oscilador harmônico, deixa eu falar algumas coisas do oscilador harmônico. A gente, às vezes, não dá muita atenção a ele, acha que é só mais um exemplinho ali de física básica, meio chatinho, porque bota amortecido, bota forçado, bota isso, bota aquilo, faz aqueles gráficos todos de fase, de amplitude, analisa a ressonância, mas o oscilador harmônico ele simula um monte de coisas. Praticamente quase tudo que a gente faz em física é mexer com oscilador harmônico. Até em teoria quântica de campos, quando vocês vão lá e quantizam o campo eletromagnético e coisas do gênero, os campos livres no vácuo, por exemplo, eles são somas, é uma soma lá de Fourier, em que cada modo do campo é um oscilador harmônico. Então, vocês viram também que quase todos os poços de potencial, perto do fundo do poço, eles são aproximados por osciladores harmônicos, desde que a derivada segunda seja diferente de zero e positiva. Só isso já mostra essa importância do oscilador harmônico. Mas ele vai muito além. Vocês querem ver um outro exemplo que vai aparecer já na vida de vocês? O já não é no nosso curso, mas provavelmente no curso de eletromagnetismo 1, ou eletromagnetismo 2, provavelmente, é na hora de vocês analisarem dispersão.
e se vocês quiserem fazer uma teoria clássica da dispersão, o que é dispersão? Quando a gente ouve falar em dispersão, a gente lembra lá do experimento do Newton, botou o prismazinho ali, pegou a luz branca e abriu em luz colorida. E, no fundo, isso estava ligado com o quê? Com o fato de que a velocidade de propagação no meio, no caso ali dentro do prisma, para cada frequência, né, você tem lá uma onda monocromática, ou seja, uma onda que era um cosseno de K escalar R menos ômega T, uma coisa assim, tinha uma frequência bem determinada, cada frequência está associada a uma cor, ou cada cor está associada a uma frequência. E o que acontece é que, num meio, quando ele é dispersivo, como é o vidro, por exemplo, a velocidade de propagação para cada frequência é diferente. E o índice de refração tem a ver com razão da velocidade no meio com a velocidade no vácuo, tá certo? Então, a gente tem que o V é C sobre N, né? Então N é C sobre V. Então, para diferentes velocidades, a gente vai ter diferentes índices de refração. Por isso que a luz branca que vinha, porque o ar, vamos dizer assim, que praticamente é como se fosse o vácuo em termos eletromagnéticos, ele não tem ali a dispersão. Quando entra no prisma, cada cor, cada onda associada a uma cor, vai se refratar com um ângulo diferente, você abre a luz branca em luz colorida. Então, beleza, a palavra dispersão, ela está associada com o fato de a velocidade de fase da onda, que era aquele ômega sobre K, ela depender do K. K era inverso de lambda, né? Era 2π sobre lambda. Isso, ou depender da frequência, tá certo? Isso aqui é o fenômeno de dispersão. E como fazer um modelinho para encontrar uma expressão para o índice de refração como função da frequência da onda? E o índice de refração, vocês vão aprender que ele está ligado com certas constantes que aparecem no eletromagnetismo. Então, o que se faz para entender um pouco a dispersão do ponto de vista clássico é você tentar analisar como que um meio responde quando a onda eletromagnética entra naquele meio. Para saber como um meio responde, você tem que saber como que as suas moléculas respondem, vamos dizer assim, àquela onda. E, na verdade, vocês vão perceber que as moléculas elas acabam num dielétrico, por exemplo, é como se você tivesse você não tem as carguinhas livres como no metal. Essas carguinhas oscilam em torno de posições de equilíbrio. Então, elas são osciladorzinhos. Então, você vai ter um oscilador que vai estar simulando ali uma moléculazinha. E esse oscilador, claro que o K da mola não é uma mola, tem a ver com as forças eletromagnéticas ali no átomo e tal, mas é como se tivesse uma molinha, tem um termo externo forçado, que vai ser, quem faz o papel é esse F de T aqui. Se você puser ele como um F0 cosseno de ômega T, isso está simulando um campo elétrico. O termo magnético é desprezível, em geral, quando as velocidades são baixas. Tá? Tipo o QVB, essa força vai acabar sendo desprezível comparada com a força QE. Pois bem, então você tem um oscilador, tem o forçado, que seria o campo eletromagnético, e o amortecimento, você poderia dizer que, fenomenologicamente, você pode botar esse termo, ou se quiser até dar um argumento físico, poderia dizer o seguinte, vocês também vão aprender em eletromagnetismo, que toda carga acelerada emite radiação eletromagnética. Vocês vão mostrar isso, é um resultado muito bonito, final de eletromagnetismo 2. E se ela emite radiação eletromagnética, como onda eletromagnética, campo eletromagnético carrega energia, ao emitir radiação, ela está perdendo energia. Então, tem um termo de perda, que pode ser simulado por uma força que atua sobre ela dissipativa, que, por ser causada por ela mesma, emitindo a radiação, a gente chama de força de reação de radiação. É uma coisa muito bonita que vocês vão aprender mais lá para frente. Mas eu estou falando tudo isso aqui para dizer o seguinte, que o oscilador harmônico amortecido e forçado,
e se vocês ainda escolherem esse forçado, como a gente vai fazer agora, como sendo dado por uma força harmônica, ele é um modelinho para vocês estudarem coisas muito interessantes, como o fenômeno da dispersão. E aí, só para ter o roteirinho até o fim, já que eu falei nessas coisas, o que você analisa como que esse meio vai responder. Esse meio, ao responder, ele se polariza, né? Porque quando você tem, por exemplo, um átomo, pensa num átomo de hidrogênio que tem uma carguinha a mais, e o elétron, imagina que é uma esferinha pulverizada com a carga do elétron, um modelinho bobinho aqui. Quando atua um campo para cá, por exemplo, a carga positiva tende a ir para cá e essa nuvem negativa tende a ir para o outro lado. Então, o centro de carga negativo está diferente da posição da carga positiva, porque teve esse campo para lá. Então, você criou um dipolo para lá. O dipolo é uma setinha que sai do menos para o mais, tá certo? Então, você tem dipolinhos oscilantes por conta de uma força oscilante que está em cima ali daquela moléculazinha, daquele átomo. E vocês vão aprender, já ouviram falar na palavra polarização? Polarização é uma densidade volumar de dipolos. Então, você pegar todos os dipolos num dado volume, somar e dividir pelo volume. E essa polarização, ela responde de acordo com o campo que atua ali naquela posição. Perdão, um instantinho só. E essa polarização, causada por essa onda monocromática, ela vai acabar sendo, para campos fracos, linear no campo que está causando ali a polarização. E essa constante de proporcionalidade é chamada de suscetibilidade elétrica. E ela depende daquele ômega. E vocês conseguem calcular esse cara porque resolveram um osciladorzinho harmônico amortecido e forçado. Esse cara vai permitir que vocês descubram quais são os dipolinhos, vão pegar a densidade de dipolinhos volumar, que tem a ver com a densidade de moléculas ali, vão chegar nessa suscetibilidade elétrica e vão perceber que ela depende do ômega. E se essa suscetibilidade depende do ômega, tem uma relação simples entre ela e a permissividade elétrica, que, por sua vez, dá um índice de refração. Eu sei que eu falei de um monte de coisas um pouco mais avançadas, mas eu só estou dizendo para vocês que deem importância ao oscilador harmônico, amortecido e forçado, porque ele vai aparecer diversas vezes, não só no curso, mas na vida de vocês, para aqueles que continuarem aí na física, e vocês vão modelar muita coisa com oscilador harmônico, amortecido e forçado, tá bem? Bom, então está aqui um oscilador harmônico, amortecido e forçado por uma força prescrita. Nós vamos, inicialmente, considerar uma força prescrita do tipo harmônica também, tá certo? E nós vamos considerar dois tipos, inicialmente, dois tipos de força prescrita, e eu vou dizer o porquê, e na próxima aula teórica vai ficar muito mais claro da importância disso, mas eu posso adiantar um pouquinho aqui. E a força prescrita, uma delas com a qual a gente vai trabalhar, é uma força harmônica. Harmônica porque é dada por uma função tipo um seno ou um cosseno. Por que essa força é tão importante? Isso vai estar ligado com o teorema de Fourier. O teorema de Fourier nos afirma que, sob certas condições, na outra aula a gente pode comentar sobre isso, eu vou passar um materialzinho extra para vocês sobre isso, escrito pelo Marcos Vinícius também, eles nos afirma que qualquer função periódica, sob certas condições, mas praticamente qualquer função periódica, ela pode ser aproximada por uma série de cossenos e senos, que é a chamada série de Fourier. Então, se eu souber resolver essa equação com um cosseno aqui ou com um seno de ômega t, eu saberei resolver para uma soma de cossenos e senos, porque o que está do lado de cá, atuando em x, é um operador linear, tá?
no sentido de que se vocês resolverem esse problema para um F1 e depois resolverem para um F2, se x1 for a solução para uma força prescrita F1 e se x2 for uma solução para essa equação diferencial com uma força prescrita F2, x1 mais x2 será a solução dessa equação com a força F1 mais F2. É isso que eu quero dizer. Então, se a gente souber resolver para a função harmônica, a gente vai saber resolver para uma soma delas. E como uma soma infinita pode reproduzir qualquer função periódica, a gente, por conta desse teorema de Fourier, viu a importância de resolver um oscilador harmônico amortecido e forçado quando a força é apenas essa daqui. Quer dizer, o que parecia uma coisa pequenininha e simples lá de Física 2, eu peguei só a força harmônica aqui e aí por isso é que eu consegui fazer, mas sabendo fazer essa daqui, você já sabe, depois de aprender a ouvir falar do teorema de Fourier, isso vai ter exercício na próxima lista, você vai conseguir fazer já por uma função bastante geral, desde que ela seja periódica. Aliás, pode até fazer para uma função não periódica, porque uma função não periódica pode ser interpretada como uma função periódica cujo período foi para infinito. E justamente fazendo essa ideia de que uma função não periódica é uma função periódica cujo período foi para o infinito, vocês podem pegar e mostrar que a série de Fourier acaba caindo numa integral de Fourier, em vez de ser uma soma infinita, mas com termos discretos ali, com frequências múltiplas de uma frequência fundamental, você cai numa integral em que entram todas as frequências. Então, no fim das contas, saber fazer para um oscilador, para uma força harmônica, dá para fazer para qualquer força, usando a ideia de soma ou integral de Fourier. Por isso é que esse caso é tão importante. 2. O caso de uma força percussiva, que é uma força tipo impulsiva, também vai ser um caso interessante. Seria uma força que você tem lá o seu oscilador harmônico. Vamos supor que ele estivesse parado na origem ali. E aí você vem e dá uma pancada nele. Isso é chamado de uma força percussiva. E é uma força impulsiva. É uma força que atua durante um intervalo de tempo muito pequenininho, mas o valor dela é tão intenso que a integral no tempo, ou seja, o impulso dessa força, ele é finito. Então, ele provoca alguma coisa e a partir daquela pancada, o oscilador vai ter um movimento. Pois bem, esse exemplo de força impulsiva, se a gente resolver esse cara, vai ter um método interessante que está relacionado com o que se chama de função de Green. Isso vai ficar claro nas próximas aulas. Eu vou fazer comentários sobre isso. Porque toda função, imagina toda função, desculpa eu estar exigindo muito desse esforço sem desenhos aqui para vocês, mas toda função, vocês podem pensar que, se vocês subdividirem em intervalos temporais pequenininhos, são como se fossem funções constantes por partes. E você pode pensar que a tua função, que parece um histogramazinho, né, cheio de constantezinha, vocês podem imaginar que essa função ela é a soma de funções que são zero sempre, exceto no intervalozinho onde ela é uma função constante, que é uma coisa meio percussiva, entendeu? Então, resolver para a força impulsiva também vai nos permitir, depois de um tratamento um pouco esperto, resolver para qualquer função. Por isso que na apostila, caindo de volta aqui no que está na apostila, a gente vai discutir esses dois exemplos. Hoje eu só vou ficar no exemplo da função harmônica, porque eu quero parar e discutir um pouquinho alguns exercícios aqui na mesa digitalizadora. Bom, então voltando para o oscilador, eu quis só falar um pouco da importância dele, mas isso vai ficar claro ao longo do curso e ao longo do curso de vocês e da carreira mesmo de vocês. Vocês vão ver que o oscilador simula muitos sistemas físicos. Pois bem, aqui é o que vocês provavelmente fizeram lá em Física 2, resolver utilizando notação complexa, lembrando que parte real
lembrando a fórmula de Euler, né? Que é elevado a I, é elevado a I alfa, é cosseno de alfa mais I seno de alfa. Então, vocês podem escrever esse cara daqui como a parte real de E elevado a I ômega t mais θ zero. Aqui o Marco juntou o E elevado a I θ zero com esse F zero, e chamou aqui de amplitude complexa da força e deixou o E elevado a I ômega t aqui. Enfim, e aí vocês percebem que se vocês resolverem a equação 100, onde aqui tem esse cara complexo, esse x-til é complexo, se vocês tomarem a parte real dessa equação e lembrarem que real da derivada é a derivada da parte real, vocês vão perceber que real desse x nos soluciona o problema que a gente queria. E assim a gente faz e resolve esse problema. Eu vou deixar para vocês lerem em casa, mas uma solução desse problema vai ser, como vocês vão perceber, a gente vai tentar, primeiro, uma solução que a gente chama de particular. Uma solução particular, o nome está dizendo, é uma solução que você coloca aqui e ela satisfaz a equação completa. Essa equação é chamada de equação inhomogênea, tá? Que aparece um cara aqui que não tem a ver com essa função, não é a função x-til nem nenhuma de suas derivadas. Pois bem, então nós temos uma equação inhomogênea. Cuidado com o nome particular, porque poderia parecer que só existe uma, porque ela é particular. Não, existem infinitas soluções particulares. Por quê? Porque se vocês descobrirem uma solução particular de 100, que é uma solução que colocada aqui faz essa equação virar uma identidade, qualquer solução que seja dada por essa solução particular que vocês obtiveram, somada com uma solução da homogênea, homogênea quando aqui tem zero, tá bem? Imaginem que XP é uma solução da particular e XH é da homogênea. Ora, XP satisfaz a equação 100, um lado direito diferente de zero. E XH satisfaz a equação 100 com um lado direito igual a zero. Se vocês botarem aqui dentro XP mais XH, vocês vão ver que XP mais XH satisfaz a equação 100 com um lado direito diferente de zero. Ou seja, se vocês somarem a uma solução particular uma homogênea, vocês têm uma outra solução particular. Tá certo? Pois bem, a solução da homogênea, ela contém duas constantes arbitrárias, como nós já vimos. Então, encontrar a solução geral desse problema, no fundo encontrem uma solução particular qualquer e somem com a solução geral da homogênea. Nesse caso, vocês terão uma solução da equação 100 que, além do mais, contém duas constantes arbitrárias, como deveria ser. Elas devem ser duas constantes arbitrárias para poderem se ajustar a qualquer condição inicial do problema, tá certo? Porque uma solução, para ser genérica, ela tem que conter as constantes ali que podem dar conta de qualquer condição inicial do problema. Pois bem, então, um chute aqui para buscar uma solução particular é tentar uma dependência temporal do mesmo tipo, e aí você chuta essa 101, quando joga lá em cima, descobre quanto vale esse x0 til, tem essas expressões daqui. Você pode escrever, lembrando que todo número complexo pode ser escrito como seu módulo vezes uma fase e tudo mais. Vocês podem escrever isso de maneiras convenientes, podem achar o cosseno e o seno desses caras e chegar numa expressão que tem essa cara que está aqui. Então, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: o x, isso é uma solução particular que a gente está buscando, tá certo? Esse cara daqui, ele tem a mesma frequência da força. A gente conseguiu encontrar uma solução desse tipo, desde que esse x0 tivesse uma certa cara. Então, a particular ela está oscilando com a mesma frequência da força, porém, ela está defasada da força. Em princípio, tem uma defasagem φ, porque a força tinha aquele ômega t mais θ0,
e esse x tio aqui, ele tem o ômega t mais θ zero mais esse φ. Esse φ depende do ômega, tá bem? Pois bem, isso aqui tem os detalhes técnicos aqui que o Marcos define, em vez de trabalhar com φ, ele define um beta que está ligado com π sobre 2 aqui. Não é necessário isso, mas ele botou. Então, acompanha aí na apostila, mas o importante é que depois vocês vão tomar a parte real desse camarada. Notem que aqui tem um izinho, tá? Da maneira como ele escreveu, porque como ele introduz esse π sobre 2 aqui, o e elevado a i π sobre 2 é i, porque cosseno de π sobre 2 é 0, mais i vezes seno de π sobre 2, que é 1, dá o i, aparece esse izinho aqui, e na hora de tomar a parte real desse cara, ele chega na solução 108. Isso é uma solução particular, tá certo? E aí vocês têm algumas características que eu vou deixar também para vocês lerem, mas reparem que tem uma defasagem em relação à força. Eu só achei um pouco estranho aqui que o Marcos escreveu a força como cosseno e a solução ele escreve depois como seno. Então tem sempre aí algum π sobre 2 tal, na hora de falar de defasagem em relação à força e tudo mais. Mas isso não tem problema nenhum, porque relacionar seno com cosseno é bem tranquilo. O importante é isso, olha, a solução particular que a gente encontrou, ela oscila com a mesma frequência que a força e, dependendo do ômega, ela tem uma defasagem que vocês podem calcular, porque vocês têm a expressão do seno, do cosseno, portanto tem a tangente, se quiserem aqui, e sabem quem é o beta de ômega. E vocês estão vendo a amplitude também, olha. Tem uma amplitude de oscilação dessa solução particular que a gente encontrou. Agora, a solução geral, gente, a solução geral, como eu falei, era uma soma da solução geral da homogênea com qualquer solução particular que vocês encontrem. Por exemplo, essa daqui. Essa é uma dentre infinitas, tá bem? Então, a solução geral é dada por isso que está aqui. Por quê? Porque, primeiro, essa soma é solução da equação 100, que era a equação do oscilador harmônico amortecido e forçado. 2, ela contém duas constantes arbitrárias. Então, ela é a solução daquela equação diferencial. Agora vem uma coisa muito importante para a gente. É que, em geral, nós estamos interessados no chamado regime estacionário, que é um regime para tempos grandes. Não sei se vocês lembram que a solução da homogênea, em todos os casos, com aquele gama maior do que o ômega zero, menor ou igual, tinham sempre exponenciais decrescentes com o tempo. Vocês lembram disso? Tinham sempre exponenciais decrescendo. Então, apareciam lá gama t. Até o Patrick percebeu lá um erro de parênteses, né? Porque tinha um t lá que não estava multiplicado pelo gama. Então, vocês lembram que tem exponenciais de menos gama t, coisas do gênero. Ora, quando esse t for muito maior do que 1 sobre gama, ou seja, quando esse gama t for muito grande, e quando eu falo tempo grande ou pequeno, é comparar com alguma coisa, né? Então, deixa o tempo passar bastante, o que vai acontecer? A solução da homogênea vai morrer. Em qualquer dos casos, ela vai morrer. E vai sobrar aqui exatamente essa solução que a gente encontrou. Então, o que isso aqui está até mostrando é que para tempos muito grandes, no oscilador harmônico amortecido e forçado, as soluções ficam todas iguais. Mas é claro que isso que está aqui vale só para tempos grandes. Quando o tempo é pequeno, esse cara não é zero. E aí, dependendo da condição inicial, as suas soluções são diferentes. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, de outra forma. Peguem diferentes condições iniciais, vão levar a diferentes soluções. Só que como esse oscilador harmônico ele é amortecido, é forçado também, mas ele é amortecido, depois de muito tempo, todas as soluções vão ficar iguais a essa daqui. Tá certo?
e esse é o chamado regime estacionário. O regime para tempos menores é chamado de estado transiente, ou regime transiente. E aí, para diferentes condições iniciais, o X versus T, as funções de movimento são diferentes, mas depois de muito tempo, o que você tem é uma oscilação harmônica com a mesma frequência da força externa. Nos tempos mais iniciais, a solução é uma superposição de funções. Uma delas tem a oscilação da força e a outra é uma função que tem lá uma exponencial decrescente multiplicada por funções cosseno e seno de uma frequência que não é a frequência da força, é aquela frequência ω1, que é a do oscilador amortecido, tá certo? Beleza. Então, a gente vai olhar só para a situação estacionária. Então, na situação estacionária, o oscilador harmônico, amortecido e forçado por uma força harmônica, ele oscila harmonicamente com a frequência da força externa. E ele tem uma amplitude que vai depender da frequência. Então, a gente tem o seguinte, a gente pode fazer uma pergunta interessante. Já que ele sempre vai oscilar com a mesma frequência da força externa harmônica, eu posso perguntar se ele gosta mais, o gosta aí, soou feio, mas se a resposta desse oscilador no regime estacionário é grande ou pequena quando eu vario a frequência. Lembra do probleminha lá da dispersão? Eu falei que analisar a dispersão é analisar como que o teu meio, que as moléculazinhas daquele meio que vão se polarizar quando vem uma onda eletromagnética, como que esse meio, essas moléculas respondem àquela onda para cada frequência. E claro que para cada tipo de molécula, de material, você vai responder de uma maneira diferente. Né? Quer dizer, pega lá um balanço, uma criança num balanço tem lá uma frequência natural de oscilação. Quando a mãe da criança vai lá, ou o pai vai lá e fica empurrando a criança com uma certa frequência, a amplitude daquela oscilação vai acabar aumentando ou diminuindo dependendo de qual é o valor daquela frequência. Nesse exemplo que eu dei da criança, todo mundo sabe que se você empurrar ali com uma certa frequência que esteja relacionada com a frequência natural do balanço, você vai acabar aumentando bastante aquela amplitude de oscilação. Então, é muito importante a gente analisar o que acontece com esse A quando você varia a frequência da força externa. Esse A que está aqui, gente, ele é a amplitude das oscilações no estado estacionário. Então, deixa passar muito tempo e como é que é essa oscilação do oscilador quando eu apliquei uma força externa com essa frequência ômega? Ela tem esse A, que é uma função de ômega, é um A de ômega, tá certo? E quando você varia o ômega, esse cara daqui pode aumentar, diminuir, vai a zero quando o ômega vai a infinito, enfim. Então, a gente pode fazer a pergunta, para que frequência a amplitude é máxima? Isso é uma pergunta bem interessante de ser feita. E fazer isso é derivar e igualar a zero, tá certo? E quando você deriva e iguala a zero, você vai perceber que quando a frequência da força externa for igual a raiz quadrada de ômega zero quadrado menos 2 gama 2, essa função aqui tem um máximo, tá certo? E aí, vocês, se esse gama zero, se esse gama é bem pequenininho, esse máximo está bem perto do ômega zero. Cuidado que vocês podem estar talvez um pouco confusos, porque vão falar, eu lembrava que o pessoal falava que a ressonância era quando a frequência tinha a frequência natural do oscilador e não um pouquinho deslocada, para gama pequeno, por exemplo. Pensem para gama pequeno. É que tem o que se chama de ressonância de amplitude, que foi responder a pergunta
quando que essa amplitude é máxima. Tá? E dá para mostrar que esse máximo só existe se esse γ2 for menor do que o ω0 sobre 2. Tá? Mas supondo que esse seja o caso, a gente vai até trabalhar com gamas bem pequenos, o máximo da amplitude, ou a ressonância de amplitude, não ocorre no ω0, ocorre próximo a ele, mas não é nele. No entanto, dá para mostrar que se depois vocês analisarem a potência, depois aqui, eu acho que tem um errinho aqui, mas depois eu verifico isso para vocês. De qualquer maneira, potência, vocês lembram quem era, né? Era a força vezes a velocidade. Você tinha lá a função força, que era dado do problema, e a função velocidade, gente, é só derivar a função movimento, tudo no regime estacionário. Deriva esse cara daqui, pega a função força e pega a função velocidade. Lembrem-se que elas vão estar defasadas entre si. E aí, quando vocês fazem esse cálculo, tem uma expressão para a potência, e o bacana é analisar a potência média. A potência média, ou o valor médio de uma função, num período, que seria o período da força ali, é integrar a função naquele período, dividido pelo período. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar a fórmula 117. Isso aqui é a potência média da força externa. E aí vocês querem saber quando que essa potência é máxima, ou seja, quando que na média essa força externa está fornecendo mais energia para o sistema. Então agora eu estou analisando o que se chama de ressonância de energia, vamos dizer assim. A minha pergunta não foi quando que esta função é máxima. Essa já foi respondida na 113, e é a tal da ressonância de amplitude. Mas se eu quiser a situação em que eu transmito mais energia ali para o sistema, eu vou ter que maximizar essa função. E essa função é um pouquinho diferente da outra. E quando vocês analisarem o máximo dela, o máximo vai acontecer em ω0. Tá certo? Então, a ressonância de energia em ω0. Depois o Marcos faz uma discussão que vale a pena, que é essa que eu estava falando. Considera o γ bem pequenininho. Quando vocês considerarem o γ bem pequenininho, essa função P médio, vocês podem fazer um gráfico dessa função aqui, tá certo? Essa função, quando o γ é bem pequenininho, ela é uma função que tem um pico bem estreito. E esse pico ele ocorre em ω igual a ω0. Desculpem não ter uma figura aqui, tá? Mas é um pico assim que é o chamado pico de ressonância. E esse pico, ele é tão mais estreito quanto menor for o γ. Então, quanto menor for a dissipação, mais alto e mais estreito é o pico, tá certo? E quando a dissipação for zero, aí diverge, né? Porque quando não tem esse termo, vocês veem que tem um zero no denominador quando o ω vai para ω0. E o que o Marcos faz aqui é pegar e analisar o pico quando o γ é bem pequenininho comparado com o ω0. Aí tem umas aproximações simples e você acaba tendo uma fórmula bem simples para o pico de ressonância válida quando esse γ é bem pequenininho, tá certo? E aí vocês vão ver que é uma função realmente centrada em ω0 aqui, né? Tá? Porque já que isso aqui é uma soma de dois quadrados, o máximo desse cara é quando isso aqui for o mínimo possível, é quando esse cara daqui for zero, tá bem? Bom, tem mais detalhes técnicos aí, mas eu vou mais ou menos ficando por aqui. O Marcos depois faz uma análise interessante também, que é como que o teu oscilador responde quando essa força é bem lenta, então é o limite de frequência bem pequena comparada com ω0, e aqui vocês veem que é uma coisa bem natural encontrar esse resultado. Interpretem depois esse resultado. A resposta é como se fosse uma coisa estática em cada instante, mais ou menos.
e quando a frequência é bem rápida. Quando a frequência é bem rápida, vocês podem mostrar que você tem aqui a posição, tem essa expressão, tem uma amplitude que cai com ômega 2, como era de se esperar. Quer dizer, quando você oscila muito rapidamente, quase que não dá tempo do sistema responder. E aí vocês mostram aqui matematicamente que dá essa expressão que cai a zero quando o ômega é grande e está com uma defasagem de π aqui, né? Por conta desse menusinho em relação à força. Então, por favor, analisem, deem uma lida nisso que está aí. O passo seguinte, gente, seria aquilo que eu falei, olha, eu não vou fazer mais, eu vou encerrar aqui e a gente vai passar para outra discussão, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, até aqui nós analisamos força prescrita harmônica, e eu tentei convencê-los de que isso vai ser muito importante para a gente. A gente não está só resolvendo o oscilador harmônico com uma força externa tipo cosseno-seno. Isso, no fundo, um pouquinho, com outros ingredientes, como o teorema de Fourier, nos permite resolver muito mais coisa. Então, já dei a importância desse caso. E o outro caso é isso que o Marcos vai discutir. Passemos agora ao segundo exemplo de força prescrita, que é essa força de impacto, essa força impulsiva ou força percussiva, tá bem? Mas isso vai ficar para a próxima aula. E essa força, eu repito, tanto essa quanto a harmônica, elas são dois casos particulares que acabam nos ajudando a resolver problemas muito mais complicados, tá certo? Bom, eu vou interromper a gravação.